precious name of Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Acho que essa hora a mais que vocês dormiram não teve grande efeito. Bom dia. Ah, danke schön. Sehr gut, du hast gut geschlafen. Ok, então, ainda bem que estamos todos com energia, pelos vistos estamos todos felizes. Então, para começar, vamos cantar o hino Hoje Sou Feliz. Vamos colocar-nos em pé e cantar com energia. Perdido foi que Cristo me encontrou.
Bom dia. Estou feliz por ver que foi positivo, mais um bocadinho de descanso. Nós vamos, sem muita demora, avançar diretamente para o tema de hoje e eu queria convidar a todos a curvarem as cabeças para fazer uma oração. Santo Deus, muito bom dia, Senhor. Em nome de Jesus vimos à Tua presença. Agradecemos-te porque sempre tens estado conosco e conduzido a nossa vida e nos tens protegido e tens conduzido este encontro. Peço-te neste momento, Senhor, inspiração especial para este assunto e peço que nos ajudes pelo Teu Santo Espírito a falar e a entender aquilo que nos queres mostrar em nome de Jesus. Amém. Eu queria que voltássemos a lembrar-nos acerca de como começou a Guerra dos Sentidos no geral, mas de forma especial esta palestra. Alguém se lembra? A palestra de ontem, que culmina na de hoje. Eu ontem expliquei porque é que eu comecei a estudar sobre este assunto. Gostava de música, ponto número 1, mais. Esta palestra começou porque eu queria provar aos irmãos da minha igreja que eles tinham a mente fechada e preconceitos contra a bateria e contra o rock e o pop, e então eu comecei a pesquisar para respostas para mim mesmo e para ter alguns argumentos a utilizar. Não vou fazer, e disse isso ontem, não é o meu objetivo que queira aqui convencer alguém. Eu quero apenas partilhar o trajeto pelo qual Deus me conduziu quando sinceramente busquei respostas. Hoje nós temos um assunto muito intenso. Ontem falámos sobre toda a evolução da música até o surgimento do rock e dos vários estilos e das bandas atuais e vimos como estava intrinsecamente ligada ao ocultismo, ao satanismo e a todas essas vertentes. Falámos também acerca de algo que eu gostaria que fosse o nosso ponto de partida, acerca de Satanás como tendo sido colocado por Deus com um talento musical sobre a música e como tendo sido o dirigente do coro dos anjos. Vemos que em Jó, quando as estrelas vinham, havia louvor, os anjos estão sempre em louvor, enquanto Deus criava a terra, as estrelas, sabemos que está aqui a referir-se aos anjos. Depois vemos em Ezequiel que Satanás foi dotado com talento especial, no capítulo 28, vemos isso. O verso 13 e 14 nos dizem: em ti se faziam os seus tambores e pífaros, e te coloquei como querubim da guarda. Depois o Espírito de Profecia nos esclarece de que ele era quem dirigia o coro celestial, sempre dava a primeira nota, ou seja, dava o tom e todos se colocavam, portanto, segundo a sua direção. Quando Satanás foi expulso do céu, Deus lhe disse assim, não ficou ninguém à porta para dizer, vais a sair, deixa cá todo o talento musical. Ele saiu exatamente, quero que entendam isto, com o talento musical celeste, não é com o talento musical de seres humanos decaídos. Ele saiu com esse talento e veio para a terra. E qual era o objetivo de Satanás? Qual foi o ponto de viragem da sua vida, da sua trajetória? Porquê é que começou o problema? Queria ser como Deus, em que aspecto especialmente? Queria ser adorado. Não sei se reparamos que hoje é o mesmo problema que permeia o mundo da música. O que os músicos buscam é serem reconhecidos e adorados, idolatrados no seu talento. É exatamente o mesmo problema. Ou seja, eles espelham
aquilo que os inspira. E eu queria que entendêssemos o seguinte: Satanás queria acabar com a adoração. Um dos principais elementos da adoração é a música. E o principal especialista em música era ele. Como costumamos dizer, tinha a faca e o tofu na mão. Então, ele podia fazer, no caso ele tinha mesmo o queijo. Mas essa é outra palestra, não vamos entrar neste assunto. Ele tem na sua mão tudo o que ele precisa. Pronto, mas passaram 6.000 anos, a coisa não deu certo, Satanás esqueceu essa ideia de destruir a adoração, ele deixou isso para trás e disse, pronto, ok, Deus ganhou, foi isso. Ainda estamos em algum conflito? Será que ainda ele quer destruir a adoração? Será que ainda quer ser adorado em lugar de Deus? Será que ainda vai tentar isso? Todos nós sabemos que estamos a caminhar para o culminar do último momento do conflito. Eu quero dizer-vos algo que eu fui compreendendo ao longo da minha vida espiritual. Satanás não está preocupado apenas com destruir seres humanos ao longo de 6.000 anos. Ele sabe, ele lê profecias e ele sabe o tempo que o espera. Satanás trabalhou 6.000 anos para chegar a este momento. Ele sabe que o grande momento para o qual ele se preparou está a chegar. E é o momento em que ele vai ter a maior parte dos seres humanos, excepto uma pequena areiazinha que vai ali atrapalhar, a maior parte dos seres humanos a adorá-lo. Iludidos, claro. Mas isto é o ponto a que ele quer chegar. Nós falámos sobre a evolução musical, no rumo melódico, no rumo rítmico, e vimos várias coisas, e eu queria fazer um gancho um pouco atrás para compreendermos no sentido espiritual. Deus escolheu um povo, o povo de Israel, e Satanás tentou tomar conta de todos os outros povos, os povos pagãos. Logo desde o princípio, Satanás começou a tentar desvirtuar o povo de Israel na sua adoração. Vemos que sempre que ele tinha possibilidade, ele os levava, Deus permitia, e às vezes isso servia como castigo, mas eles eram levados para cativeiro e ali ele tentava influenciá-los e depois tentava infiltrar estrangeiros no meio, como quando o povo de Israel saiu do Egito, havia ali egípcios para tentar desvirtuar. E o povo de Israel várias vezes tendia a imitar os modos pagãos, porque eram mais atrativos carnalmente. Assim que viram que Moisés não vinha, disseram, olha, pronto, Moisés já morreu, vamos fazer aqui o culto à nossa maneira. E é interessante reparar que havia sempre uma tendência de misturar o sagrado e o profano. Eles levantaram-se, ofereceram-se holocaustos e depois o povo se pôs então a comer e a folgar e a fazer a festa. Há uma tendência de tentar misturar as duas coisas, o sagrado e o profano. É o objetivo de Satanás, desde o princípio, fazer isso, porque isso é uma das maiores desonras a Deus. E isso desvirtua a adoração. Então, se ele não conseguir tirar a adoração de Deus para ele, vai pelo menos acabar e estragar a adoração a Deus, para que isso seja desvirtuado. A igreja primitiva depois vem com os salmos, que se vem acrescentar... depois vem com os hinos, que se vem acrescentar aos salmos, e depois começa-se a ver um desvirtuamento, novamente. Satanás está sempre a tentar isso. Eu queria só esclarecer um conceito. Ok. Obrigado. Os Daniéis estão sempre atentos a estes pormenores. Pessoas com o nome Daniel são realmente... Amigos. Amém, amém. Obrigado pela lição espiritual. Nós vemos aqui que... há um conceito a distinguir. Há uma tendência de misturar o sagrado com o secular, e há uma tendência também de não distinguir. Não somos como os cristãos empurrados a ouvir só hinos. Embora vos diga com sinceridade que quando começamos a ser verdadeiramente cristãos, o nosso prazer está massivamente nisso. Quando está ao contrário, alguma coisa está de estranho. Uma das coisas que me acontecia muito quando era criança era começar a cantar ao sábado qualquer coisa. Isto não se pode cantar ao sábado. Na realidade, isso representa que não houve um quebrar com a semana e a minha mente está demasiado invadida pelo resto. Mas, como o sábado é um dia sagrado e os dias da semana são dias seculares, e não é pecado trabalhar nos dias da semana, se não sabiam, ficam a saber, podem trabalhar nos dias da semana, também
Ouvir música sacra ou usar música sacra, sagrada, separada, diferente, serve para a adoração a Deus, e a música secular pode ser utilizada no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo. Quando eu canto Quão grande és tu, eu estou a adorar diretamente a Deus. Mas se eu cantar, por exemplo, chan 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 chararam, chararam chan chan chararam, chararam chararam chan 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 chan, eu não estou a dizer que foi Deus que fez a primavera, o verão, o outono e o inverno. Não é uma adoração, não é um hino, mas não é nada de que ofenda a Deus, porque não há nada de ofensivo ou de prejudicial para mim nisso. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, Ellen White também ouviu música secular. E o que é difícil hoje é encontrar música secular que não seja mundana. Normalmente ela promove valores que degradam os valores do cristianismo. Mas o que eu queria que abordássemos hoje é um pouco acerca da música e do seu efeito e do fenómeno de entrada da música no contexto religioso e espiritual. Eu queria que nós entendêssemos algumas coisas. Eu vou ter que ser dinâmico porque temos muita informação e pouco tempo. A música é basicamente constituída por melodia, harmonia e ritmo. Melodia é quando eu canto uma sequência de notas. Por exemplo, eu digo na 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 na. Harmonia é quando alguém canta uma sequência de notas diferente que harmoniza com a primeira. Por exemplo, enquanto eu estou a cantar na 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 na, alguém canta na 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 na. Se não harmoniza é quando está desafinado. Nota-se às vezes mais facilmente. Ritmo. Algumas pessoas às vezes dizem, na minha igreja não entra música com ritmo. Então não entra música nenhuma, porque não existe música sem ritmo. O ritmo é o que marca o andamento, os compassos da música. Quero dizer claramente que esta palestra não é uma palestra para músicos, ela é uma palestra para pessoas comuns. Eu não percebo muito de música e estou a ser modesto, eu não percebo nada de música, mas o que eu queria que entendêssemos é o seguinte: ritmo está presente em tudo no nosso corpo. O coração tem um ritmo. Quando vem o autocarro, fica mais acelerado. O caminhar tem um ritmo. Vocês veem que tem um compasso. Ninguém anda descompassadamente. Há uma cadência. A nossa circulação tem ritmo. O corpo todo está permeado de ritmo. Então eu acho que não é muito difícil de distinguirmos qual destas partes vai estimular o nosso lado corporal. Alguém tem dúvidas? Sim? Não? É óbvio. Então a parte rítmica, ela responde ao nosso lado corporal. Aqui o que estamos a falar não é doutrinário, é fisiológico, e a maior parte do que eu estou a mostrar são pesquisas de faculdades, não são de pessoas cristãs a tentarem provar alguma coisa. A maior parte da palestra é assim. No final temos um lado mais espiritual. Eu quero que entendamos o seguinte: os estudos demonstram que a parte rítmica estimula o nosso lado corporal, a parte harmónica, porque nos obriga a dinamizar vários sons e a conciliá-los, estimula a parte racional, mental, e a parte espiritual é estimulada pela melodia. Se repararmos, no canto gregoriano, o Papa Gregório fez questão de pôr só melodia, não havia jogo harmónico, e também tinha só homens, e a coisa mais importante ali era a letra. A música tinha que acompanhar. Deus me ama e me quer salvar para a eternidade. Eu tinha que dizer tudo o que eu queria e a música era só para acompanhar. Porque ele queria elevar a espiritualidade que tinha sido desvirtuada. Então, a espiritualidade é elevada pela melodia. O lado melódico da música é o que eleva a espiritualidade. Eu queria que entendêssemos o seguinte: aquilo que nós realmente gostamos na música é a melodia, é o que faz a diferença. Por exemplo, quando cantamos as saudades que eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta quanto eu. Ninguém gosta. Mas se eu cantar e as saudades que eu já gosto, mas a melodia é a mesma. Estão a ver? Então, o que eu gosto é a melodia. O resto é cultural. A melodia, o lado espiritual, é o que realmente nos mexe. E o que o inimigo fez foi associá-lo a outros problemas.
E nós vamos ver isso. Depois temos mais 3 aspectos que eu considerei aqui. Eu considerei para a palestra, porque estão nos estudos colocados por faculdades americanas. Mensagem tem a ver com a assimilação, volume tem a ver com o temperamento e os tons estimulam a disposição com que eu reajo à música. Então, fisiologicamente, é assim que a música interage connosco. Eu vou um pouco mais especificamente e queria que nós distinguíssemos um pouco acerca de música equilibrada e música desequilibrada. Então, se a melodia estimula a parte espiritual, a harmonia, a parte mental e o ritmo, a parte física, quem deve dominar destes 3? Melodia. A parte espiritual deve dominar a parte mental e ambas dominarem a parte física. Então, uma música equilibrada deve seguir esta estrutura. Muito simples. Uma música desequilibrada, ela fará com que a parte física tome o comando. Perguntaram ao Michael Jackson como é que ele compunha. E ele disse: primeiro eu encontro uma sequência rítmica original. Depois coloco uma sequência harmónica. E depois arranjo uma melodia. Ou seja, primeiro preocupo-me em apostar e estimular o lado físico e carnal. Depois estimulo o lado mental. E, por fim, o lado da melodia. Se repararem, há alguns estilos de música que não dão muita importância à melodia. Desculpa lá, Tiago. Mas o metal... Não, tu já estás liberto, não é? O metal é um caso onde a parte rítmica é que toma conta. Quase todas as músicas do pop rock em geral estão ligadas a este problema. Outro estilo que eu queria mostrar, para vocês começarem a ver como é que a sociedade trabalha na interação connosco. Rap e hip hop. Se vocês virem, a ênfase é toda no lado rítmico, não é? E quando chega à parte da ênfase melódica ou do estímulo melódico, não há estímulo melódico. O cantor, se é que se pode aplicar esta expressão a quem interpreta rap, o cantor fala, gotta tell you what I know, let's go, I say, let's go. Ele só fala. Ou seja, não há estímulo espiritual. A pergunta é, um jovem que passa a vida toda a receber descargas enormes de estímulo carnal e zero de estímulo espiritual, como é que vai ficar? Se vocês repararem e olharem para o mundo, quando ouvimos um carro aproximar-se, conseguimos perceber se essa pessoa vive na carne ou no espírito. O carro vem e ouvimos... Aquilo que mais ouvimos é o seu estímulo carnal. Começou-se a trabalhar de tal forma que hoje já não basta ter um ritmo. É preciso os subwoofers. Então as pessoas... Eu estava em Boston, aquilo a gente não consegue quase ficar parado com o pé no chão, porque vem um carro... Quando ele está saindo embora já vem outro. Então é um momento onde é difícil ficar parado. Agora reparem no seguinte. Subwoofers nestes carros... Bom, uma pessoa cá fora não aguenta. Imagina quem está lá dentro com os vidros fechados, ainda por cima. Os próprios carros abanam, não é? Uma pessoa que esteja exposta a isto são 94 a 96% de vibração e 4 a 6% de som, se é que se pode chamar música. Então temos uma pessoa que está bombardeada, 90 e tal % de estímulo carnal e algum estímulo harmónico, se é que podemos dizer assim. Outra coisa que é o grande mito. Há uma tendência de pensar, talvez não seja um fenómeno tão comum em Portugal, mas começa a acontecer mundialmente e eu acredito que essa onda vai chegar aqui também, ou já está a chegar. Não me assustes. O conceito de que mudando a letra,
a música está batizada, não é? Portanto, eu tinha uma música que dizia Satanás, Satanás, me mudei, agora é Cristo, Cristo. Então, serve. Primeiro ponto que derruba esse conceito. Nós vimos que a música para Deus deve ser sacra, ou seja, sagrada, diferente. Logo, uma música que é comum, igual às outras, é claro que a música sempre sofre influência da cultura, mas uma música que é comum e igual às outras não é separada, não é diferente. Imagina alguém que frequentava o bar e ouvia blues, e entra na igreja e ouve Jesus te ama. Vai se lembrar do quê? Bebida, cigarro, mulheres, vai ser transposto. E Deus é santo. E nós temos que estar perante um Deus santo. Então aquilo que preparamos para Ele deve ser único. E eu faço sempre um pequeno teste para ajudar a entender aquilo que estamos a falar. Eu vou-vos convidar a fazer este teste, muitos conhecem perfeitamente. Vou convidar a fecharem os olhos, eu vou cantar uma música e vocês imaginam uma cena que essa música vos inspire. Vamos lá. Podem acordar. Agora vamos fazer uma experiência um bocadinho diferente. Vocês vão fechar os olhos e imaginar a mesma cena e eu vou cantar outra música, ok? Vamos lá. Conseguiram? Porquê? Tem letra? Hã? Tem barulho, mas não tem mensagem. Vocês imaginam alguém a ir para a discoteca? Não? Qual é a música que pomos? Running on the highway. E já começamos a sentir que somos os melhores. Cuidado, miúdas, eu vou sair de casa. A realidade é que a música tem uma mensagem. Nós não imaginamos um filme, não estou a recomendar filmes de terror, mas não imaginamos um filme de terror em que aquela cena em que a pessoa vai com a faca, com esta luz, isto até ficou um pouco macabro. E vocês não veem ninguém a pôr música. Por que será? Sabem, o meu filho, no outro dia, chegou ao sintetizador e começou lá a fazer umas experiências. Pai, anda cá. Eu, o que é que foi? Ouve esta música. Isto era ótimo para uma parte em que assim. E ele começou a descrever o que é que a música representaria, porque a música tem uma mensagem. Nós não precisamos de ter letra para ter uma mensagem. Mas há um outro detalhe. Imaginem que tem uma namorada e ela chega e diz: olá, João, eu trouxe-te um presente. Um presente? Que bom. O que é? Um urso de peluche. Uau! Eu amo ursos de peluche. E ela, eu sei, por isso é que eu trouxe um urso de peluche. Mas está aqui escrito António? Sim. É que eu tinha oferecido esse urso de peluche ao meu ex-namorado, mas ele não gosta de ursos de peluche, então eu pensei... Não, mas se te incomoda, eu apago aqui António e escrevo João. Vocês vão ficar todos contentes, não é? Então porquê que fazem isso a Deus? Senhor, olha, esta música o diabo já usou para desonrar o teu nome, para promover sexo, drogas e rock and roll por quase metade de um século. Mas olha, é tão agradável. Eu vou apagar aqui diabo, vou escrever Cristo e agora esta música é para te adorar. É o que estamos a fazer. E o Senhor não creio que esteja a levar isso como adoração. A realidade é que eu quero obrigar a Deus a gostar do que eu gosto e adorá-lo como eu gosto. Então tenho aquelas teorias. Eu chamo a isso de complexo de Caim. Eu sei o que é que o Senhor me pede, mas eu prefiro trazer outra coisa. E tento que Ele aceite a minha adoração e fico chateado quando Ele não aceita e tento convencer e forçar os meus irmãos de que aquilo é aceitável para Deus. Isto é um problema sério. Volume. É raro vermos alguém que
ouve rock, ou música clássica, a tendência é o contrário. Porque a descarga energética que há durante a exposição a uma música dessas obriga a uma libertação. Há fenómenos que acontecem logo. Um deles é o típico abanar da cabeça, já viram as pessoas no show de rock, porque isto tem a ver com as descargas de energia rítmica, digamos assim, que estão no nosso corpo e que precisam ser libertas de alguma forma. Alguma parte do corpo tem que ficar a mexer-se. Outro fenómeno é o lábiozinho que fica logo com aquele toquezinho de rebelde, não é? Reparem noutro detalhe. Tons. Eu queria chamar muita atenção para este fator. Se vocês repararem, há também um efeito na utilização do tipo de tons. Se vocês pegarem numa música clássica, vocês vão ver que ela vai... Tem toda uma dinâmica. Agora vamos fazer o mesmo. Eu quero chamar muito a vossa atenção para esta parte. Vamos fazer o mesmo com rock. Primeiro, vocês não conhecem nenhum programa de samples para fazer música clássica. Conhecem? Porquê? Porque o samples trabalha com um bloco curto de um som que se repete. Se vocês pegarem no rock, vamos pegar no baixo. O que reparamos é o quê? Temos um som que se repete. Entra a guitarra, o baixo está e a guitarra... O que é que reparamos? Um som que se repete. Entra a parte rítmica. O que é que temos? Um som que se repete. Se vocês pararem para pensar, quando queremos memorizar algo, o que é que fazemos? 1 vezes 1, 1 vezes 2, 7, 1 vezes 3. Repetimos várias vezes a mesma coisa. Ponto número 2. Quando queremos hipnotizar alguém, o que é que fazemos? Antes que o rapaz... Se vocês repararem bem com atenção, se retirarem os outros instrumentos, o que têm na realidade em baixo é um som repetitivo hipnótico que se passa por 2 ou 3 minutos, o tempo da música. Ah, mas esta música tem uma bateria muito leve. Então eu vou pôr aqui uma música com uma bateria muito leve, sem as outras pistas, e vocês vão me dizer quanto tempo querem que eu fique, ok? Então vou começar, só a pista da bateria. Temos 2 segundos. Querem ficar 3 minutos? Como veem, exatamente o mesmo efeito que nós vimos quando falámos sobre filmes se repete com a música. O som repetitivo, em pouco tempo, coloca o meu lóbulo frontal também num estado semi-hipnótico. Num estado de dormência em que baixa as suas defesas, grava toda a informação e quando está nesse estado hipnótico, começa a cantar Yeah, baby, come, come, let's go. You're my darling, let's go. Aí põe a mensagem. E nós, eu quero dizer-vos que eu acredito profundamente nisto que estou a dizer. Nunca seremos cristãos de vitória enquanto não nos libertarmos deste efeito hipnótico. Porquê? Porque nós estamos constantemente a debilitar a força e o poder espiritual que Deus quer colocar sobre nós. É uma forma de sugar a nossa energia.
Eu não vou sequer falar sobre os tons deprimentes. Nós vemos que... Eu fiz um pequeno arranjo com uma música. Quero que vocês me digam se ele é animado ou desanimado. Jaz agora num caixão quem morou no meu coração. O que é que acharam? Sentiram-se para cima? Sabem de quem é esta música? Nirvana. Eu troquei os acordes de lugar. Any day now, na, 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 na. Estão a ver? São músicas, Nirvana, Evanescence, são músicas pró-depressivas. O resultado dos jovens que escutam esta música é entrarem em depressão, terem tendências de automutilação. 17% dos jovens das faculdades americanas praticam automutilação. Fizemos uma entrevista com umas jovens de uma favela no Brasil e elas disseram, olhem, Evanescence, ela entende bem a nossa vida. Quando eu estou deprimida, brigo com os meus pais, eu vou, fecho-me no quarto e fico a ouvir aquilo. A ouvir o quê? I'm going under. Para baixo. Profecias são colocadas nos vídeos de Evanescence, não é? Compreensão profética clara. Mas o que eu queria que nós víssemos é que, além da tendência suicida e da depressão, o outro, para quem não cai nesse rumo, o outro ponto de saída é o satanismo. A tendência é esses jovens depois transporem para Marilyn Manson e coisas do género. Bom, então temos aqui, basicamente, a diferença entre música equilibrada e desequilibrada. Eu queria falar só sobre mais dois fatores. Queria falar sobre que revolução rítmica o rock fez na sociedade, em termos de efeito. As músicas que nasceram no berço do swing, do blues e do jazz mudaram estruturalmente a música da cultura ocidental para sempre. E o que nós vemos aqui é o seguinte: se cantarmos os hinos que nós conhecemos, nós vamos ver, por exemplo, breve virá, temos, ó, 1, 2, 3, 4, deixa a luz do céu entrar, 2, 3, 4, grande comandante, Cristo nos será. Vocês notam a tendência do meu corpo? Veem quando está um exército, a tendência é uma dinâmica pró-ativa. O berço do swing, do blues e do jazz fez uma inversão nesta estrutura rítmica, passando a ênfase do primeiro para o último tempo. Então, em vez de termos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que vemos que até o exército usa na, não é? Passou-se para o final. Se vocês repararem, todas as músicas nascidas nesse berço fazem o mesmo efeito. Olha só, peguem no rock típico. Estão a ver? A ênfase é no último. Peguem em rap. Segundo e quarto tempo. Peguem reggae. Peguem em música romântica. Romeo is dying. I can see his blood. Estão a ver? O que se passa na realidade é que a dinâmica que era proativa, como é que reage o pessoal no show? É reativa. Não há dinâmica de avanço. Isto é exatamente o que se passa na vida de cada um de nós quando nos expomos a essa música. Perdemos proação, perdemos força de vontade, poder de decisão. Por dois motivos. O primeiro é o fator hipnótico do som repetitivo, em todos os instrumentos, mas especialmente na bateria. O segundo motivo é que cada contrabalançado desequilibra o equilíbrio, passo o pleonasmo, biológico do nosso corpo, rítmico, biológico. Terceiro é que cada é um estímulo vibratório direto no nosso tálamo e hipotálamo. Vejam o diabo a utilizar outra vez as mesmas táticas. E esse estímulo vibratório produz hormonas sexuais e adrenalina. Quarto,
Hormonas sexuais e adrenalina, essa produção hormonal é viciante. Eu tenho cada vez mais necessidade de produção hormonal para sentir o prazer. Então é por isso que eu começo a ouvir uma musiquinha. Daí a uns 10 anos eu já ouço. E é por isso que a sociedade também foi acostumada. A minha avó não consegue ouvir o rock de hoje. E eu não acho piada ao rock dos anos 60 porque posso achá-lo muito light. Porque há uma habituação daquilo que eu chamo de efeito pimenta. Quem está habituado a comer comida com pimenta, pega numa comida que não tem pimenta e não tem sabor nenhum para essa pessoa. Quem não está habituado não consegue sentir sabor na comida quando ela tem pimenta. E é basicamente isso que acontece. Eu falo por experiência própria. Eu estou ainda em desintoxicação rítmica. Por tanto tempo eu estive exposto ao ritmo que eu tenho uma tendência natural. Então as pessoas já não conseguem ouvir só um breve virar, tem que ser um breve virar, breve, senão não tem interesse. Reparem como as músicas fazem todas uma requebrada, mesmo as músicas mais suaves. Elas começam com uma melodia muito I gotta tell you what I know. And you know what I feel inside. Parece que é suave, mas está toda preparada para entrar essa estrutura à qual estamos viciados. Uma pessoa que está viciada em algo, ela tem que entender que ou ela reconhece a sua adição ou nunca será liberta. Eu queria falar um pouco sobre os povos pagãos e Israel. Estou um pouco atrasado aqui no contexto, mas eu gostaria de realçar este aspecto. Há vários textos, e volto a dizer, esta palestra nasceu quando eu tentava convencer outras pessoas, estes eram os argumentos que eu utilizava, e são esses mesmos. Deus teve que trazer respostas para eu aceitar aquilo que Ele estava a dizer. Reparem, muitas vezes apresentamos Miriam a dançar com o tamboril e com as moças também a dançarem. Davi que vinha e cantava e dançava e com roupas religiosas. O Salmo 149 e o Salmo 150 que diz: louvem o Senhor com adufo, que é um instrumento de percussão, e com danças. A primeira pergunta que eu quero fazer é esta: em qual destes textos estamos na igreja? Mar Vermelho? Nenhum. Então, não há na realidade nenhum texto que nos esteja a falar de utilizar este tipo de instrumentos de percussão no templo. Será que os judeus não usavam percussão no templo? Os judeus tinham 3 classes principais de instrumentos: de cordas, de percussão e de sopro. E no templo eles tinham instrumentos de cordas e de sopro, e quanto aos instrumentos de percussão, eles dividiam em 2 classes: os altissonantes, que são os que produzem melodia, tipo um sino, e os retumbantes, que são os que só produzem tom ou ritmo. Então, porquê? Porque Deus conduziu o povo e deu essas ordens ao povo. Também foram estabelecidos os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, porque este mandado veio do Senhor. O Senhor disse assim ao povo de Israel: eu não quero na adoração do meu povo música ritmada, hipnótica, como existe no culto pagão, porque essa música tem um efeito hipnótico sobre o adorador. O adorador adora em estado de êxtase ou transe, e a coisa mais importante para mim é a liberdade de escolha. Eu não quero que Satanás me acuse que os adoradores me adoraram porque estavam hipnotizados, porque a música teve um efeito emocional sobre eles. Mas isso é chamado de os instrumentos músicos do Senhor. Fora do templo, Israel tinha uma música animada, mas que não tem a ver com o que nós consideramos como dança. Não estamos a falar de ir para uma rave na discoteca ou alguma coisa do género. Israel, a sua música ritmada era bem misturado o lado rítmico com o lado dos outros instrumentos. Então, as danças, primeiro eram homens de um lado, mulheres do outro. Já ninguém queria dançar assim, não é? Segundo, normalmente as mulheres até é que dançavam.
E são como danças de criança, danças de roda. Não há nenhum mal nisto. Então, quando lemos aqui, a não ser em casos em que Israel estava influenciado por culturas pagãs, por exemplo, com o bezerro de ouro, eles dançaram como a cultura egípcia. Esta era a forma como eles faziam o seu culto. Eu queria realçar dois aspectos importantes. O primeiro é a estrutura do culto e adoração do povo de Israel. Tinha o pátio, o santo e o santíssimo, para além do acampamento, e nós temos estado a analisar isto também aqui com o pastor Bor, e há um outro fator que ele vai falar daqui a pouco, que tem a ver com o complemento daquilo que estamos a falar e do fenómeno que Deus nos quer avisar e alertar. E se nós repararmos, também a música está dividida entre parte rítmica, mental e espiritual, e a doxologia entre louvor, o que acontecia fora do templo, elevação e adoração, o que acontece dentro do templo. Deus sempre nos mostra esta estrutura. Porquê? Porque Ele quer que entendamos a diferença entre estes três aspectos. Temos, Deus é o quê? Espírito. E importa que os que o adorem em quê? Espírito e verdade. Espírito, parte espiritual, melodia. Verdade, parte racional, harmonia. Deus quer que o adoremos no seu santo templo em melodia e harmonia. Ele nos apela a um culto racional, não a um culto emocional. Porque Ele não quer adoradores em êxtase. Ele quer que racionalmente decidamos entregar a nossa vida a Ele. Ele não pode aceitar conversões de gente hipnotizada por um momento emocional de um apelo que foi apenas emocional. O que é enganoso, diz a Bíblia em Jeremias 17:9? Enganoso é o coração. Eu agora quero fazer uma pergunta. Se o coração é enganoso, e se Deus escolhe um culto racional e espiritual, que será melodia e harmonia, quem vai preferir algo que é enganoso e deixar o povo ser levado e guiado por aquilo que Deus não escolheu? Eu queria que nós entendêssemos o seguinte: desde o princípio que Satanás está a tentar juntar a igreja primitiva com os desvirtuamentos. Se nós olharmos para a Bíblia, não encontramos nenhuma apresentação segundo a cultura judaica. Quando os anjos apareceram para anunciar a Maria, não trouxeram pandeiretas, só cantaram a vozes. Quando vemos no Espírito de Profecia manifestações do céu, ou quando vemos na Bíblia, em Apocalipse 14, o que é que nos vão dar? Uma pandeireta a cada um adufo? Uma harpa? Porquê? Se esse instrumento é tão clássico e tão antigo, e se Deus agora está tão modernizado por várias outras formas de adoração. O que é que está a acontecer? Com a mistura da cultura ocidental e dos rituais, foi feito algo que vimos ao longo da história, e que agora a pergunta é: como é que esta história do rock, de que nós falámos ontem, vai entrar? Como é que ela é aceita na vida do cristão? É compreensível por causa do seguinte: houve uma decadência da compreensão de Deus. Primeiro olhávamos para Deus como um ser transcendental. Depois, com a Reforma, passámos a ver que Ele é um Deus poderoso, mas está ao nosso lado. Depois, Deus tornou-se um camarada, um tipo fixe, um amigo. Até que agora Deus deixou até de ser isso. Ele é eu. Deus é um Deus imanente. Eu sou o meu Deus. Eu vou à igreja onde eu me sinto bem, eu visto-me como eu me sinto bem, eu canto com os hinos que eu gosto, eu como com a comida que eu gosto. E eu queria que nós entendêssemos claramente isto. Isto não é cristianismo, isto é nova era. O cristianismo está-se a tornar com um foco carnal, sensorial e imanente, e é por isso que se está a conseguir
E é por isso que, como o cristianismo se tornou como um foco voltado para o eu como centro, o foco carnal e sensorial do rock agora satisfaz. Nós crescemos sendo proibidos pelos anciãos das nossas igrejas de ouvir estas músicas, mas continuamos a ouvi-los em nossas casas. Vínhamos para a igreja e cantávamos hinos e em casa fomos nos acostumando ao efeito pimenta. Agora somos os anciãos das nossas igrejas, esta música parece que não nos toca, não nos emociona espiritualmente e precisamos de apimentá-la um pouco mais para ela ter algum sabor. Eu queria que entendêssemos algo, eu queria fazer uma oração antes de falar sobre isto. Eu sei que tenho que terminar e estarei a terminar. Gostaria de pedir a vossa concentração. Santo Deus, ao falar sobre aquilo que vou falar neste momento, eu quero pedir especial inspiração da tua parte. Eu quero pedir que afastes de mim todas as imperfeições humanas como instrumento, as minhas falhas, aquilo em que eu possa não estar à altura de apresentar a tua mensagem e que nos dês compenetração daquilo de que vamos falar neste momento, para que possamos compreender o fenómeno que se está a passar aqui. Usa-me acima daquilo que eu sou capaz de debitar, usa-me pelo teu poder para dizer aquilo que é a tua mensagem e perdoa-me pelas minhas imperfeições. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero que entendamos o seguinte. Nós estamos no limiar da chegada da maior falsificação, do maior conflito que já se viu entre Deus e o diabo, o maior clash. E Satanás sabe, ele quer enganar, se possível, os escolhidos. E ele sabe que não é possível enganar os escolhidos enquanto eles estão com um culto racional e espiritual. Que ele precisa transformar esses escolhidos em pessoas que têm uma resposta emocional. Porque quando ele tiver nessas pessoas uma resposta emocional, enganoso é o coração humano mais de todas as coisas. E ele vai conseguir, assim, enganar os seres humanos. Então ele está a querer utilizar o emocionalismo. Podem esquecer ali o carismático. Talvez não seja uma realidade em Portugal. Aqui ele usa muito na Europa o racionalismo. O meu eu é idolatrado porque eu acho, eu consigo dizer coisas fantásticas, eu tenho uma opinião na escola sabatina, eu tenho uma opinião, eu consigo montar toda uma ideia, eu idolatro o meu pensamento. Mas o lado de resposta emocional está na nossa vida e começa a assimilar-se também aqui. Michael W. Smith, o fenómeno da unificação massiva dos cristãos através de uma doutrina que não diz nada, que é comum a todos, muito light. Eu tracei alguns aspectos, depois vamos falar sobre isto amanhã. Amanhã vou voltar a falar sobre a questão do anticristo e o quadro profético e o grande engano. Eu queria só que nós entendêssemos o seguinte, uma profecia que tem mais de 100 anos, e concluo com esta profecia. O Espírito de Profecia diz o seguinte: houve um encontro na Conferência de Indiana em que houve a primeira tentativa de introdução do pentecostalismo no mundo cristão e na Igreja Adventista. E o pastor Haskell escreveu a Ellen White, muito chocado, e ela fez esta profecia inspirada pelo Senhor. As coisas que, em Indiana, o Senhor revelou-me que imediatamente antes da terminação da Porta da Graça, quando? Antes de fechar a Porta da Graça, demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Gritos, tambores, música e dança. Os sentidos racionais ficarão confundidos. O que é que ficará confundido? Os sentidos racionais. Não se pode confiar neles para decisões retas. Isto é uma invenção de Satanás. É melhor nunca ter música do que usar instrumentos para fazer a obra que me foi apresentada, seria introduzida em nossas reuniões campais. As forças satânicas misturam-se para ter um carnaval e isto é chamado de operação do Espírito Santo. Satanás opera entre tal música. Amigos, esta profecia está-se a cumprir hoje. Eu quero dizer algo. Podes pensar que usas só um bocadinho de pimenta, mas o teu futuro é tornar-te adito à pimenta e teres necessidade de cada vez mais.
Podes pensar que a pimenta do mundo que não trazes para a igreja não te afeta, mas a forma como te habituas a um tipo de estímulo que é hipnótico e emocional, ela vai bloquear os teus sensores. Eu quero apresentar 3 vídeos curtos. Eu quero que vocês saibam o seguinte: o meu objetivo não é criticar ninguém com este vídeo. São 3 vídeos adventistas. Eu quero deixar bem claro aqui, se houver alguém que queira deturpar o que eu estou a dizer, que eu acredito no futuro desta igreja até ao final, como um corpo organizado. Eu quero deixar bem claro que o meu objetivo aqui não é apontar os erros do meu irmão, mas abrir os olhos do meu irmão que pensa trilhar um caminho que não tem problema nenhum. E eu quero que vocês vejam diante dos vossos olhos o presente daquilo que se está a cumprir profeticamente e que entendam que estamos no limiar do terminar e do fechar da porta da graça. Eu não vou citar o nome desses cantores, nem vou citar nada do que é que se está a passar, vou apenas explicar rapidamente. O primeiro é uma apresentação de hinos, uma cantora adventista muito conhecida. Podes um bocadinho mais. Podes desligar, passa ao próximo. Eu não quero que ela seja reconhecida. Já esteve em Portugal. Não estou a dizer que não é de Portugal. Queria mostrar um segundo vídeo. Eu quero dizer que isto são hinos que estão a ser cantados e que não há nenhum problema. As pessoas não veem nenhum problema. Aqui temos um cantor adventista com um cantor mundano. As pessoas não são o que me interessa aqui. Eu quero que entendamos o cumprimento da profecia. E agora eu quero ver como os sentidos racionais ficam tão cegos que não há mais distinção. E eu quero mostrar-vos agora um momento de um encontro para adoração e oração de jovens. Não são aliens, não são diabos, quer dizer, são, mas não estou a dizer as pessoas que estão ali. São pessoas como eu e tu, que achavam que não havia problema nenhum em entrarem pelos caminhos em que estavam a entrar. São membros de igreja, muitos deles. Tá bom. Eu quero só deixar isto e concluir assim. Amanhã nós vamos então pegar no filme A Paixão, vamos pegar nestes fenómenos e vamos entender o último grande engano final. Eu quero só deixar-te com este conceito para amanhã. Não confies em ti mesmo. Não confies na tua capacidade de discernir. Satanás é um grande enganador e ele tem habilidades que desconheces e ele pode cegar os teus sentidos de tal forma que não te apercebas. Só há uma solução, só há uma safa: submissão total ao Senhor do Universo. Que o Senhor vos abençoe. Vamos pedir que todos se levantem para uma curta oração. Bondoso Deus que estás nos altos céus, nós te queremos agradecer por esta mensagem importante que tu nos trouxeste. Queremos agradecer porque tu abriste o nosso coração e usaste o teu servo Daniel Spencer para nos trazer esta importante mensagem. Queremos pedir uma grande bênção, que estejas connosco durante o resto do dia. Sabes as coisas importantes que ainda temos para aprender e também o trabalho que temos para fazer. Vem estar connosco
vem abençoar-nos e vem guardar-nos. Eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora cantar o hino tema, Missionários Voluntários. Ó missionário voluntário, Cristo já vos chama ao combate contra o mal. Milhões em trevas clamam por socorro e da mocidade varonilhar. Ó mocidade adventista, vamos sair a trabalhar, salvar as almas que estão perdidas, levá-las ao celeste lar. Não há tarefa mais gloriosa que este Evangelho anunciar. Ó mocidade brava e ditosa, Jesus ordena trabalhar. Bom dia, geração. Tudo bem? Com força e energia? Assim seja. Ora bem, nós temos rápidos anúncios para vos transmitir. Nos próximos 15 minutos, não mais, ok? Nos próximos 15 minutos, isso será às 10h50, mais ou menos, 10h52, 53, nós voltamos aqui ao auditório para a continuação das nossas atividades. Eu gostaria também de aproveitar para agora, no momento dos stands que nós vamos ter de seguida, anunciar que para aqueles que apreciam e têm apreciado certamente o bom conteúdo espiritual que nós temos recebido da parte de Deus, que um dos nossos conferencistas, palestrantes, o nosso irmão Revelino Montenegro, ele trouxe alguns exemplares de um livro que ele publicou, chamado Sonhar Não Basta. Já estão ali a fazer publicidade, houve pessoas que já o adquiriram. Pois bem, é um livro que fala sobre a iniciativa de podermos ser bem-sucedidos na vida deste mundo, mas inspirada na história de um exemplo da Bíblia, José do Egito. Por isso, quem quiser, é um livro que, segundo o autor, não é? me confidenciou, fala muito, é muito uma linguagem muito virada para os jovens, mas evidentemente todos os nossos irmãos adultos também o poderão adquirir. Eu gostaria também de referir que alguns dos perdidos já apareceram. Por isso, agradecia a 2 Bíblias, pelo menos, que nós encontramos. Poderão dirigir-se ali ao nosso local de trabalho para a gente então levantar 2 Bíblias. Uma delas é de capa azul. Bom, então 15 minutos, voltamos e Deus vos possa abençoar.
Bom dia, amigos. Estamos no 4º dia da primeira convenção Geração Adventista em Missão. Tivemos já o primeiro momento do dia, que foi a palestra do irmão Daniel Spencer, que, à semelhança de todas as outras, creio que muitos irão aproveitar e refletir seriamente em alguns comportamentos que devemos rever no nosso dia-a-dia. Comigo está alguém que fui buscar propositadamente por uma razão muito simples. Fui alguém que veio de longe como participante para estar na convenção. É o irmão José Paulo Gonçalves. Ele veio da Alemanha propositadamente para assistir à primeira convenção e as suas filhas vieram também com ele. José Paulo, o que é que o motivou a fazer uma viagem longe, muito mais longe do que a esmagadora maioria dos participantes, para estar neste encontro aqui? Em primeiro lugar, bom dia a todos. E foi as pessoas que vieram participar aqui os conferencistas. Eu ouvia falar do Daniel Spencer, a minha filha falava muito do Daniel Spencer, falava-me coisas que eu dizia: oh meu filho, estou farto de ouvir isto no vídeo, isto realmente o que eles dizem entra no ouvido e sai no outro. Mas o que eu ouvi hoje e o que eu tenho ouvido aqui nestes dias convenceu-me, e realmente são mensagens muito profundas. Eu, que me considerava adulto e que me considerava como um expert quase, que as coisas que há muita gente que é fanática, eu aconselho a todos os jovens, se não conhecem as palestras, pelo menos do Daniel Spencer e do Pastor Borg, é profundamente bonito. E foi isso que me trouxe aqui, e eu fico contente de saber que há jovens que estão ansiosos por conhecer essa mensagem. E eu vim de longe e digo, não estou arrependido de ter vindo. Muito bem. O irmão José Paulo é pai de duas meninas, uma com 17 anos que já conhecem, que é a Sónia, que esteve aqui há 2 dias atrás, e outra mais pequena. Como pai, como é que entende que o que ouvimos e todos os seminários que têm-se passado podem beneficiar os jovens, os adolescentes e até os jovens adultos da nossa igreja? Podem, porque há jovens que pensam que os pais pensam que tu, pai, estás a dizer que és fanático e tu não sabes o que é que diz, como Daniel Spencer diz e os outros oradores dizem, tu não sabes nada. E quando eles vêm aqui, eu falo para as minhas filhas e veem que realmente estes conferencistas dizem não somente a opinião deles, mas estudados por cientistas, que às vezes muitos não são religiosos. Isto ajuda os nossos jovens a dizer que realmente, por vezes, o pai também tem razão. E esta vez os conferencistas cá são pais, têm filhos, e isto ajuda os nossos jovens a entender que realmente os jovens não sabem tudo. Na verdade, os inscritos nesta primeira convenção abrangem um pouco todas as idades, desde os adolescentes até os jovens adultos e até mesmo adultos. Quando voltar para a Alemanha, que vai acontecer amanhã, penso eu, que mensagem é que leva da juventude portuguesa e do evento que aconteceu aqui? Olha, eu fiquei impressionado. Eu vou contar aqui uma experiência que aconteceu comigo agora, só um minuto rápido. Eu, um dia desse, ia para a cantina comer, ia sozinho, e via muitos grupos de jovens distantes uns dos outros, iam a cantar, mas não estava longe, não ouvia, e disse assim para mim mesmo, eu vou-me aproximar e vou ouvir que músicas é que eles estão a cantar. Porque lá na Alemanha, eu quando ouço jovens a cantar, no sábado, e à semana também se fala, são músicas que não são religiosas. Eu disse, vou fazer essa experiência, vou ouvir. E fiquei impressionado. Fiquei contente de ver que aqueles jovens estavam a cantar músicas da igreja. E isto tocou-me profundamente. Saber no meio da rua. No meio da rua. Eu pensava, se calhar sou como os alemães, vão cantar músicas que o Daniel Spencer diz, que não tem mal nenhum. E eu fiquei, disse, às vezes apeteceu-me chorar, saber que há jovens, a minha juventude, o meu país, Deus não tem jovens que nem são fiéis. E isso me alegrou muito. E essa mensagem que a minha filha leva na mente, a minha filha o ano passado esteve aqui em Portugal também e disse, pai, eu fiquei impressionado que a juventude é muito diferente da alemã. Por isso, para aqueles que estão a assistir, que têm filhos crianças ou adolescentes ou até mesmo adultos, fica aqui um testemunho que pode com certeza servir de inspiração para aquilo que é uma correta educação e formação dos nossos jovens para exercerem um discipulado conforme, e uma missão também, conforme aquilo que é a vontade de Deus. Muito obrigado, José Paulo. Nós voltaremos dentro de alguns momentos ou após a palestra seguinte que haverá. Um bom dia para todos e até breve. Bom dia.